Responde Nintendo, senhoras e senhores. Pois é, a E3 acabou, a emoção continuou, né? Porque assim, a gente teve muitos anúncios legais, depois veio todo o Nintendo Brasil, repercussão mundial, cara. Você que participou, inclusive, tá de parabéns. De fato, isso vai ser utilizado, vocês podem confiar em mim. Vocês fizeram essa campanha, todo mundo fez a sua parte e eu definitivamente vou fazer o que eu puder pra pegar esses resultados e colocar aqui, ó, de bandeja na mãozinha da Nintendo e cobrar quem é que tiver que cobrar pra, de fato, colocar isso em pauta lá dentro, né? Mas beleza, galera. Em outros assuntos, haters. Ah, os haters, cara. Hater é uma coisa complicada. Eu tava aqui fazendo as minhas contas aqui na minha calculadora, exatamente a calculadora aqui do Nintendo Switch, e eu cheguei à conclusão seguinte. A gente, de repente, aqui, ó, se puder contabilizar, passamos 50% do tempo jogando ali durante o período da E3, enquanto os outros 50% do nosso tempo, a gente poderia ter passado curtindo ali a vibe, os anúncios, mas não, só 25% do tempo a gente consegue, porque os outros 25% a gente tem que ficar respondendo os haters, meu. Esses sim passam 100% do tempo aqui apenas reclamando, como de acordo aqui com os meus cálculos da minha calculadora do Nintendo Switch, porque não é possível, meu irmão. A vida toda o povo pedindo por Metroid 2D, a hora que a Nintendo chega o Metroid 2D, a galera fala, ah, mas cadê o 3D? Todo mundo querendo ver Zelda Breath of the Wild 2 e os haters. Ah, mas tá igualzinho o primeiro. Ah, gente. Sério, vamos lá. Porque sexta-feira é dia, é o seu quadro favorito aqui do canal. Responde Nintendo, essa hashtag aqui, ó, no topo do título você pode clicar pra você ver os outros episódios e playlist aqui na descrição. E antes da gente começar a refutar os haters, temos aqui uma mensagem dos nossos patrocinadores. Exatamente, a loja atacadosdojogos.com.br já está com o novo Metroid Dread em pré-venda lá ao melhor preço. Vocês podem comparar, o link da Atacado dos Jogos tá aqui na descrição pra vocês olharem. Não apenas isso, mas eles também têm o novo Mario Party Superstars, que está em português do Brasil, galera. Isso é a mídia física deles lá, está na Atacado dos Jogos. Claramente vai vir com português do Brasil, se você comprar a mídia física por lá também. E a Atacado dos Jogos, ela entrega no Brasil inteiro a frete grátis, se o pedido for acima de R$199. E eles têm também o Nintendo Switch lá à venda a um ótimo preço e eles parcelam tudo em 12 vezes sem juros. Então é uma boa oportunidade para vocês darem uma olhadinha lá. E vou até falando aqui, ó, procurem as redes sociais deles e mandem lá pedindo os amiibos de Metroid, tá? Porque eles ainda não têm, mas se vocês pedirem, eu tenho certeza que a Atacado dos Jogos vai aceitar o pedido. Movimente-se, galera, isso faz diferença. Belezinha? Muito obrigado, Atacado dos Jogos. Tamo junto, galera. Deixa o like de vocês aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações e bora desmentir algumas mentirinhas sobre a E3 da Nintendo. Em primeiro lugar, essa aqui eu ouvi bastante. A Nintendo deu um Metroid 2D de consolo pra quem tá esperando o Metroid 3D. E a outra aqui, essa aqui é mais, né, por falta de informação mesmo. Aliás, isso que acontece muito no mundo Nintendo no Brasil, mas beleza. Ué, a Nintendo tá dizendo que esse é o Metroid 5, mas eles nem lançaram o 4 ainda? Calma, galera. Eu tô aqui pra esclarecer essa bagunça. Olha, a série Prime, Metroid Prime, essa é a série 3D em primeira pessoa que teve uma trilogia encerrada no Wii e agora uma continuação está em desenvolvimento pro Nintendo Switch, o tal Metroid Prime 4, que a Nintendo anunciou já há algum tempo, cancelou o projeto e está reiniciando para começar tudo de novo e ficar tinino na qualidade que eles esperavam. Além da diferença com a série original, que é em side-scrolling, né, em 2D, como a galera gosta de chamar, com a série Prime, que é em primeira pessoa, né, em 3D, a série Prime foi feita pela Retro Studios e ela tem como representante da Nintendo na produção ninguém menos do que Kensuke Tanaka. E o Metroid Dread, anunciado na E3, é da série original, feita pela Nintendo e produzido por, entre muitos, Yoshio Sakamoto. Embora esse jogo esteja sendo desenvolvido pela Mercury Steam, que não é o estúdio da Nintendo, mas que trabalhou no Metroid Samus Returns para 3DS, que foi muito bem recebido pela crítica, e ele está sendo feito com supervisão e produção do próprio Sakamoto. Então, essa colaboração é a mesma do Samus Returns do 3DS. E Metroid Dread é a continuação de Metroid Fusion. Basicamente, a série Prime, ela se passa antes do Metroid 2, né? Antes do Samus Returns, toda ela. Enquanto que a história, né, no final de Metroid, que é o Metroid 4, chamado Metroid Fusion para Game Boy Advance, ela é muito depois, ela vai lá pra frente. E essa é a primeira vez em quase, o quê? 19 anos, 20 anos, que a série Metroid, ela ganha uma continuação na história do futuro, do final, que é justamente o Metroid Dread, que é o Metroid 5, a história depois de Metroid Fusion, lá no final da timeline. Só que eu sou um resumo pra vocês, mas como eu sempre falo, se inscreve e ativa o sininho aqui no canal, que a gente vai começar uma série contando a história da timeline de Metroid, que vai ficar, ó, irada, pra vocês saberem sobre tudo. Então sim, Metroid 2D e Metroid 3D são consideradas séries diferentes, embora ambas são canônicas, né?
é aquela bagunça da timeline que a Nintendo sempre gosta de fazer. E sobre esse novo jogo ter sido anunciado ser um consolo pro Metroid 3D, olha, eu acho que não tem nada a ver isso aí, tá? Porque são coisas separadas e eles devem ter iniciado a produção desse jogo desde 2017, depois de uma ótima recepção do Samus Returns do 3DS, e 2017 foi o ano do anúncio do Metroid Prime 4, então o desenvolvimento de ambos foi no mesmo ano, sendo que o Prime teve o seu desenvolvimento reiniciado porque a Nintendo não estava satisfeita com a qualidade do jogo, vocês já sabem disso. Então não tem nada a ver com consolo, a Nintendo ela só viu que acharam um bom estúdio para voltar com a série 2D, que foi justamente a Mercury Steam. E olha, beleza, sei que Metroid Prime 4 vai provavelmente ser o próximo jogo nível Breath of the Wild em termos de produção, né? E tomara que em qualidade também, eu estou bem confiante porque eles têm gente muito competente naquele time. A gente sabe disso devido às contratações que estão sendo feitas pro estúdio. Mas, galera, Metroid 2D também é muito bom. É outra proposta, mas vão por mim. Vocês podem anotar que vai ter gente que vai gostar mais desse jogo, o Metroid Dread, do que do Metroid Prime 4, sei lá. Porque Metroid 2D é diferente e tem muito fã também, não é à toa que tem um gênero que a gente chama de Metroidvania. É baseado em Metroid 2D, galera. Mas esse jogo tem um orçamento claramente menor, porque 2D não vende igual a série 3D, né? Mas orçamento não define diversão. Lembre-se disso. A outra mentirinha que contam, cara, na E3 da Nintendo é a seguinte: anunciaram poucos jogos relevantes nessa E3 da Nintendo. Essa aqui, eu como fã de longa data da Nintendo, e eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aqui assistindo, piraram com os anúncios dessa apresentação, porque teve muita coisa pra gente, mas eu até entendo que pra galera que tá um pouco mais de fora, os anúncios como Advance Wars, WarioWare, eles não são expressivos, talvez, não sejam lá grande coisa. Então assim, teve bastante coisa sim, vamos lá. Metroid Dread, Mario Party Superstar, WarioWare Get It Together, Advance Wars 1+2, Remake, Fatal Frame Maiden of Blackwater, embora esse jogo seja multiplataforma agora. E o Mario Plus Rabbids Sparks of Hope, que foi anunciado na E3, né? Não especificamente aqui, mas ele apareceu na apresentação da Nintendo também. Isso que eu tô falando pra vocês são jogos novos da Nintendo ou do Super Mario. E a Nintendo também mostrou mais dos jogos já anunciados, como Shin Megami Tensei 5, a sequência de Zelda Breath of the Wild, que quebrou toda a internet, mais uma vez, e muito mais detalhes de Mario Golf Super Rush, que agora dá pra ver que ele deixou de ser apenas um jogo de golfe e virou realmente um jogo de aventura. Se você não sabe o que eu tô falando, tem que assistir a gameplay do jogo na Treehouse. É insano as batalhas contra boss. E o mundo aberto do jogo, a exploração, num jogo de golfe. Enfim, eu posso até entender que pra muita gente, essa nossa lista se resume apenas ao Zelda, né, em termos de interesse. E ele não é inédito. E também, de repente, a Metroid, que é um jogo 2D. Mas eu tenho uma mensagem pra vocês aqui, olha. Primeiramente, deem atenção ao Shin Megami Tensei 5, porque esse vai ser um jogaço, pode confiar. Se você não conhece a série, cara, é por isso que talvez você não esteja tão ligado, mas é muito boa. Mas principalmente o que falta vocês sacarem é que nessa Direct, tirando Zelda e Mario Rabbids, todos os jogos saem ainda esse ano, cara. Daqui a pouco. E a Nintendo deve ter outra Nintendo Direct planejada ainda pra esse ano pra anunciar outras coisas. Essa foi uma conferência focada nesse segundo semestre. E por mais que você ache que tem pouca coisa grande, definitivamente a Nintendo colocou ali alguma coisa pra todo tipo de público. E ainda pra esse ano. A gente tem Metroid, que é uma série clássica da Nintendo, e um jogo espacial de ação. A gente tem o Shin Megami Tensei 5, que é um RPG de turno e com certeza vai render dezenas e dezenas de horas. A gente tem o Mario Party Superstars pra jogatinas mais casuais, com a família e amigos. A gente tem o Advance Wars pra fãs dos jogos originais. A gente tem anúncio de mais um personagem de um jogo de luta extremamente clássico pra Super Smash Bros. Que inclusive a apresentação dele foi maravilhosa, né? Jogando os personagens da Nintendo no penhasco mesmo. Caraca, Nintendo. E o WarioWare, galera, o WarioWare é insano de divertido e ele vai pelo menos chegar por um preço um pouco mais baixo. Enfim, cara, teve algo sim pra todo mundo ainda pra esse ano e essa é a mensagem dessa conferência que inclusive a Nintendo iniciou falando. Claro que a Nintendo poderia ter anunciado mais coisas pra 2022, claro, poderiam, mas ainda deve ter outra Direct esse ano, focado nas coisas que vão ter depois. E a gente já aprendeu a esse ponto que a Nintendo Direct agora é pra curto prazo, porque tem muita coisa sendo lançada, não é igual na época do Wii U, que não tinha tanta coisa assim. E não é porque não teve a quantidade de jogos que você queria que acabaram-se os jogos de Nintendo Switch, não, galera. Pelo exato inverso, tem muito jogo e muito jogo bom. É só você ficar ligado aqui no nosso canal que você vai ficar sabendo sempre de tudo e bem informado pra não precisar ficar se preocupando com essas coisas aí na internet. Essa aqui é muito clássica e eu vi bastante gente falando na internet. KKK, falaram que Fatal Frame era uma franquia da Nintendo, só que vai sair pra multiplataforma. Olha só que mentira. Essa aqui é boa, cara, porque falaram que é da Nintendo e é da Nintendo mesmo. Ela é 50% da Nintendo e 50% da Tecmo Koei, ou Koei Tecmo, eu sempre me esqueço a ordem. Então ali é um raro caso da Nintendo liberando
mesmo a franquia para outros consoles. Olha aí, daqui a pouco estão dizendo aí que a Nintendo tá virando multiplataforma. Calma, haters. A gente viu isso acontecendo também com o The Wonderful 101, que também foi um jogo exclusivo do Wii U que veio, né, recentemente na sua versão Deluxe e virou multiplataforma. Mas beleza que essa é uma IP da Platinum, né? Outra história. Mas eu arrisco que seja o mesmo caso. Se você não sabe, eu vou resumir aqui pra vocês. A Platinum Games, ela pediu pra relançar The Wonderful 101, a Nintendo disse que não estava nos planos e para não ficar nessa situação, permitiu que a Platinum relançasse por conta própria. Como isso é bastante custoso e não teria muito retorno, para não deixar a Platinum meio que bancando um provável prejuízo, eles autorizaram tornar o jogo multiplataforma. Provavelmente foi a mesma coisa com Fatal Frame e é um jogo que não venderia muito, então, de repente, eles permitiram relançar para outras também. Eu não sei se a Nintendo ela tem alguma porcentagem de direitos sobre The Wonderful 101, mas é que foi a Nintendo que publicou esse jogo na época do Wii U. Enfim, os direitos da série Fatal Frame seguem sendo em parte da Nintendo, pelo menos a gente não ouviu nada sobre ela ter vendido ou coisa assim, tá bom? Essa aqui foi uma que a gente ouviu bastante esse E3 também. Esse novo Mario Party poderia ter sido uma DLC do jogo original. Eu entendo essa crítica, até porque em termos de conteúdo, o que deveria ser DLC e o que deveria ser uma sequência do jogo, nos dias de hoje tá ficando cada dia mais misturado e difícil de definir, né? Olha, esse novo Mario Party aparenta pelo menos estar até maior do que o Super Mario Party. O gráfico dele tá aprimorado, tá muito bonito, são 100 minigames, são tabuleiros novos, incluindo 5 dos jogos de Nintendo 64. Enfim, resumindo aqui, o conteúdo é pelo menos tão grande quanto o do primeiro jogo. E aí poderia até acontecer da DLC ficar mais cara do que o jogo original, uma vez que conteúdo adicional é mais caro que o conteúdo base. O que eu tô querendo dizer com isso que tá meio confuso? Eu vou dar um exemplo aqui de Super Smash Bros Ultimate. Ele tem mais de 60 personagens no jogo base, né? Quando você compra ele sem nenhuma DLC. E custa $60. Aí 11 personagens de DLC já custam 45 ou $50. Então também, se a Nintendo fosse duplicar o conteúdo do Super Mario Party e fazer um jogo que era $60, né? Full price, e lançar a $80 a DLC ou a $60 a DLC, sei lá, por causa da quantidade de conteúdo que, como é mais do que o jogo base, não faria sentido lançar como DLC, né? Eu acho que eles decidiram pegar e fazer outro jogo mesmo. Pelo menos é isso que eu acho que aconteceu. Mas eu acho que o principal é que as propostas são também um pouquinho diferentes. O Super Mario Party, ele é focado em diversidade de vários modos de jogo diferente. Ele tem modo cooperativo, ele tem um modo de dança, né, de ritmo, e ele não é muito o jogo tradicional da série Mario Party que a gente gosta. Agora, esse novo Mario Party Superstars, ele tá focado em ser um jogo com a jogabilidade tradicional que todo mundo amava no Nintendo 64. É basicamente o melhor que a Nintendo já fez de Mario Party, trazido para os dias de hoje em 2021. Inclusive, os minigames do Super Mario Party, que é o que a gente tem atualmente, eles usam de forma essencial as features do Joy-Con do Nintendo Switch. Já o Mario Party Superstars, que é o novo, nem tanto, já que eles confirmaram que todos os minigames também vão poder ser jogados com botões, né? Inclusive no Nintendo Switch Lite, da mesma forma. E aí facilita, claro, para quem é dono do Switch Lite, não precisa ter um Joy-Con. Então eu acho que essa é a diferença. Se fosse um álbum de música, o Super Mario Party seria um álbum novo, enquanto que o Mario Party Superstar seria as melhores músicas dessa banda remixadas. É tipo isso, sei lá. O pessoal hoje nem sabe o que é CD, né? Não vai nem entender a comparação. Enfim, vamos continuar aqui. A gente vai fechar com a mais clássica de todas. E essa aqui, tipo, as outras podiam até ser relacionadas à informação. Essa aqui é quem tem aquela raivinha, sabe? De Nintendo, de Zelda. Esses gostaram de falar bastante isso na internet. Vamos lá. Esse Zelda Breath of the Wild 2 aqui, ele tá igualzinho e ele vai ser igualzinho o primeiro jogo. Vamos com calma. Eu acho que, sei lá, cara, quem falou isso não deve conhecer muito bem desse mundo. Enfim, 2021 e o pessoal ainda não entendeu que a Nintendo não brinca quando se trata de Zelda, principalmente os Zeldas da franquia principal. Vamos lá. God of War de PlayStation 4, ele foi lançado em 2018 e o novo God of War vai ser lançado em 2022. São 4 anos de produção. Breath of the Wild 1 foi lançado em 2017 e o novo Breath of the Wild 2 foi anunciado para 2022. 5 anos de produção. Você que falou isso na internet, realmente, olha pra mim aqui, ó. Você realmente acha que a Nintendo ela tá pegando 5 anos de salário da maior equipe que a Nintendo já juntou para poder produzir um jogo? É uma equipe gigantesca. 5 anos de salários para eles não mudarem quase nada no jogo? Sério, tem que ter um nível de inocência muito grande para poder falar um negócio desse. Inclusive, o fato de ser a mesma Hyrule lá embaixo, a mesma engine do jogo, os mesmos Link e Zelda praticamente, apesar de que parece que tem um Link novo ali, mas esse é assunto para outro vídeo. Ou seja, o que eu tô querendo dizer, a estrutura do jogo ser a mesma, somado ao fato de 5 anos de produção, indicam que, cara, são 5 anos mudando o jogo, só fazendo novidades, só implementando coisa nova e melhorando tudo
tudo aquilo que já havia sido considerado como um dos melhores jogos já feitos, tá? E tá lá no topo do Metacritic. Então, meu irmão, imagina, sério, esse jogo vai ser absolutamente incrível, não tenho dúvida. Imagina quanta coisa nova que não vai ter no jogo. Vocês querem 2 novos fatos aí pra digerirem? Esse novo jogo, ele não é cross-gen com o Wii U. Ele vai, com absoluta certeza, usar todas as features do Nintendo Switch muito melhor do que o primeiro. Que é um exemplo? Rumble HD. O Breath of the Wild não tem o Rumble HD. Ficou de fora. Eles não implementaram. Esse aqui, eu garanto pra vocês que vai ter. Outra coisa, vocês viram que o Link tá com um braço maluco lá no jogo que tá servindo de utensílio pra um monte de habilidade. Volta no tempo, para o tempo, reverte o tempo de objetos, sai voando, atravessa a parede, enfim. Imagina quanta coisa vai dar pra poder fazer naquele mundo vivo, com aquela física que te dá toda a liberdade que a gente nunca viu antes. Com esse novo braço, né, essa nova mecânica que eles adicionaram, com as features exclusivas do Nintendo Switch, cara, vai ser muito bom esse jogo. Se a gente ainda tiver todas as runas e tiver uma outra parada que adiciona ainda mais coisa pra gente poder fazer, e um mundo que vai ser o mundo de Zelda Breath of the Wild, mais um mundo que é completamente novo, que tá acima das nuvens. E se o que o trailer tá indicando for verdade, a gente ainda poder explorar pra dentro das coisas, por exemplo, em cavernas muito maiores, e quem sabe até mesmo debaixo do mar, mano, com certeza tem muita coisa nova nesse jogo. Isso fora o que a gente não tem a menor ideia ainda do que pode ser a exploração no céu. Ou seja, será que esse jogo ele vai ser tipo um Pokémon Silver com 2 mapas? Tipo, um mapa no chão e o outro no céu completamente novo? O trailer indica que sim. Se você olhar bem, a gente tá explorando os 2 lugares. Então, você pode ter certeza que a Nintendo não lança um novo jogo principal de Zelda se ele não tiver, no mínimo, incrível. Se o seu hype acaba de aumentar substancialmente, que bom, porque era esse o objetivo mesmo. Agora a gente tá na mesma página aqui. Beleza, amigos? Essas foram as principais mentirinhas e desinformações também que a gente ouviu sobre a Nintendo na C3. Manda pra aquela galera que tá falando esse tipo de coisa, coloca lá nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, posta no Twitter e me marca. Caramba, Coelho, eu vi um monte de gente falando sobre isso. Que com certeza a gente troca uma ideia. Inclusive as minhas redes sociais são @RodrigoCoelhoC, pra vocês até me mandarem prints desse tipo de coisa que a gente pode responder em outros vídeos. Isso principalmente lá no Twitter, mas também lá no Instagram, quando eu abro a caixinha nos meus stories, pra vocês mandarem as perguntas de vocês, que sempre respondemos aqui no Responde Nintendo às sextas-feiras aqui no canal Coelho no Japão. Então deixa aquele like maneiro, galera, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem os diferentes quadros que a gente tem aqui no canal e deem uma olhada na loja atacadosdojogos.com.br, que eles têm as melhores pré-vendas lá, ó. Só você clicar ali e conhecer a loja, eles são muito confiáveis, são gente boa pra caramba, inclusive vocês podem confiar, beleza? Então é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos os membros aqui no canal, muita gente nova chegou aí, membro por causa da C3, muito obrigado aos subs também lá na Twitch, cara, se você gosta das coisas que a gente faz aqui no canal, se você apoia o projeto que a gente tem aqui pra poder ajudar a nossa comunidade, muito obrigado por ter se tornado membro aqui ou sub lá na twitch.tv/Coelho no Japão, que isso de fato é o que faz a gente mover e continuar com essa qualidade. Tamo junto, galera, é isso aí, lembrem-se, sejam legais com as pessoas, que isso é muito importante, dá pra gente discutir e discordar sem brigar, não é mesmo? Eu vou ficando por aqui, galera, a gente se vê no próximo vídeo, um tapa na pata do coelho pra dar sorte e valeu!